as festas de fim de ano, o movimento no comércio aumenta e as vendas crescem também. Com isso, surge a oportunidade das contratações provisórias de trabalho. Segundo dados da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, de outubro a dezembro desse ano, a estimativa é que o Brasil crie 470 mil novas vagas. Isso representa uma alta de 5% em relação ao mesmo período de 2022. Mas e aí? Qual contrato utilizar para formalizar esse tipo de contratação? Para nos ajudar a entender como funciona esse tipo de contrato, a gente conversa com a advogada especialista em direito do trabalho, Amanda Caputo. Seja muito bem-vinda, meu amor. Olá, estava tarde. com saudades de vocês, da casinha, saudades dos espectadores também, de vocês. Muito bom estar novamente aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Quando a gente fala de trabalho temporário, né, eu acho que é sempre aquela coisa de oportunidade para as pessoas que, de repente, ficaram desempregadas durante todo o ano, né? Que querem, de repente, mudar de carreira ou que perceberam que, quer saber, eu fiquei, né, fui demitida, mas acho que, de repente, eu sou boa nisso ou naquilo. É uma oportunidade, não deixa de ser, né, Amanda? É uma porta de entrada para as empresas. É aquela oportunidade que você tem para mostrar o seu trabalho, para se fazer visto, para se fazer lembrado. É como diz o ditado, quem não é visto, não é lembrado. Então, você tem essa porta de entrada nas empresas. É muito bacana, é uma oportunidade incrível. Incrível. E agora, com as festas de final de ano, com as férias, cresce a demanda no comércio, na rede hoteleira, nas indústrias. Então, essa é a hora. Boa. Mas quando a pessoa faz um trabalho temporário, e antigamente tinha muito mais isso, né? Falava assim, não é sem registro, né? Como funciona para contratar alguém temporariamente? Exatamente. Os contratos temporários, eles vieram para desburocratizar o burocrático. Porque antigamente, vem trabalhar comigo, Abi, vem trabalhar comigo, vamos cozinhar lá em casa e tudo mais. Então, era tudo muito de boca. Hoje, nós temos a legislação para que o trabalhador seja contratado com registro e tenha os seus direitos reconhecidos, mesmo que seja por um período transitório. Então, os contratos temporários são transitórios. Eles geralmente têm uma data certa para começar e uma data certa para terminar. Então, nós já sabemos que nós estamos ali de passagem, ou não, né? Vai que a empresa gosta do seu trabalho e te efetiva. Exatamente. Mas, e ela... assim, desculpa, pode ir. Rapidinho, nem sempre é a própria empresa que contrata. Normalmente é uma empresa terceirizada que faz essa parte burocrática. Isso pode prejudicar o trabalhador de alguma forma ou não tem nada a ver? Então, nós vamos falar sobre isso. Hoje, por exemplo, nos contratos temporários, nós temos 4 modalidades, né? Uma das modalidades, que é o próprio trabalho temporário, o contrato temporário, precisa ter uma terceira, que geralmente é uma empresa de RH, que ela vai intermediar a nossa contratação. Então, é essa terceira que faz o processo seletivo e coloca você dentro de uma empresa. Então, só nessa modalidade é exigido, tá? É uma exigência isso, é uma né? exigência. Eu não posso ser contratado temporário direto na empresa. Vamos lá, uma coisa que a gente precisa para iniciar o assunto. Os contratos temporários, eles são burocráticos. O que é burocráticos? Tem que seguir todas as regrinhas na lei para que seja considerado contrato temporário. Se não tiverem essas regrinhas, nós voltamos lá para o trabalho comum, por tempo indeterminado. Certo? Que de repente até serve aquela coisa de, é o tempo de experiência, né? Exato. Que daí acaba caindo nesse tempo de experiência quando você não regulariza. Exatamente. Olha, nós temos hoje 4 tipos de contrato. Vamos começar falando dos temporários que a gente já falou. Os temporários, eles têm 180 dias de vigência. Então, eu posso te contratar por 180 dias e posso prorrogar por mais 90. Tá. No máximo. No máximo. Tá. Passou disso, cai por tempo determinado, cai por terra todos os benefícios que o contrato traz para o empregador. Então, vamos supor, eu quero... essa minha empresa fabrica panetone, tá? E ela tem uma alta demanda. Então, eu vou contratar um funcionário por 4 meses, tá? 180 dias. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar uma empresa de RH para que ela me forneça essa mão de obra terceirizada, nesse contrato temporário de 180 dias. E o trabalhador vai ter direito a tudo. Férias, 13º. O que ele não tem? Aviso prévio indenizado e a multa dos 40%. Então, já é uma economia para a empresa e já é um benefício para o trabalhador. Por quê? Muita gente pensa assim, mas vai estar suprimindo direitos. Não! Está te dando, de fato, te isentando a empresa de alguns custos, porém a empresa está ali
te registrando, pagando seu INSS, recolhendo, pagando suas Exato. férias. Então é bem bacana. É um contraponto, né? Você perde um pouquinho aqui, mas olha o tanto de benefício que você ganha. Ainda é oportunidade, né? Exatamente. Porque se você, de repente, recebe, né, o trabalho, depois você não pode ser contratado. Exatamente. E existe isso, por exemplo, assim, se eu parei e fiz esse contrato temporário, aí deu um tempo, existe um tempo para a empresa me chamar de novo ou não tem problema? 6 meses. Ah, então mesmo no temporário tem que ter um tempo. Exatamente. Temporário tem que ter um tempo, Zô. Exatamente. Então, os temporários, eles são cheios de regrinhas que tem que ser cumpridas. Elas trazem benefícios? Sim, porém elas têm regrinhas. Muita gente fala assim também, a gente já falou muito sobre isso aqui no programa, me chamaram para me contrataram, porém não me registraram. E aí? Os direitos são os mesmos. Os direitos são os mesmos. Nós já falamos muito sobre Sim, isso aqui. independente se está na carteira ou não. Independente se está na carteira ou não. Se tiver comprovação. Trabalhou, Trabalhou, tem direito. Pronto. Esses contratos temporários são carteira assinada, contratinhos à parte, então tudo minuciosamente detalhado. Boa. Quais os outros tipos? Bom, agora nós podemos falar sobre o contrato de experiência. É o mais famoso, na minha opinião. O contrato de experiência, ele tem uma outra intenção, um outro objetivo, né? Ele não é em virtude da demanda, ele é em virtude para conhecer o trabalhador. Ele quer te conhecer antes de trazer para a empresa. Então, ele quer saber como é que é o seu comportamento, como é que é a sua produtividade, como é que... Ele é temporário, porque ele só pode vigorar durante 90 dias. E aí? Gostei do seu trabalho. Poxa, é uma excelente apresentadora. Eu vou chamar ela para trabalhar comigo. Aí eu vou efetivá-la. Aí não precisa esperar os 6 meses. É um outro Não. processo. Só que assim, muitas empresas utilizam de forma errônea o contrato de experiência. Eu preciso só aqui para quebrar esse galho aqui. Não é contrato de experiência que a gente usa. Então, a gente tem que saber bem a necessidade da empresa, né, e a disponibilidade do trabalhador para juntar os dois. Porque o de experiência é praticamente 70% que você vai ser contratado. Exatamente. Né? Porque você preencheu praticamente os requisitos todos ali do papel e agora é que mão na massa se vai dar certo. Exatamente. Né? É o empregador querendo te conhecer. Então, Legal. é uma grande porta de entrada. E a gente vê muito assim, o trabalhador falando, eu não vou, é temporário, são 2 mesinhos, são 3 mesinhos. Mas o funcionário tal tem preconceito, a empresa tem preconceito com o funcionário novo. Não, vá. É uma excelente oportunidade. Não perca. Então, olha, nós falamos dos contratos temporários, do experiência. Agora nós vamos falar do intermitente. O que é o intermitente? O intermitente, ele veio para, como eu disse, desburocratizar o que estava burocratizado. O intermitente, a gente pode lembrar do garçom. Tá. Garçom, por quê? Eu tenho uma empresa de festa, tá? E eu não tenho festa todo dia. Sim. Mas Sim. eu preciso de garçom. E aí, o que eu faço? São os famosos bicos. O contrato intermitente veio para burocratizar o bico. Certo? Então, eu quero chamar o Léo, por exemplo. Léo, vamos lá fazer um bico na minha festa? Feia essa palavra, mas é o próprio telespectador entender. Léo, vamos lá cozinhar para mim. Mas e aí? Como é que nós vamos fazer? O Léo não tem uma empresa, o Léo é autônomo, o Léo vai trabalhar... Nota, nada. O Léo vai trabalhar comigo todo final de semana nos meus eventos, vai ter algum evento, eu vou precisar do Léo. Como é que eu vou fazer para chamar o Léo para trabalhar comigo? O Léo vai ficar nessa? Trabalho com a Amanda, mas não tenho meus direitos. E aí? Isso é o intermitente. O intermitente, o trabalhador pode ter vários empregadores. Então, o Léo pode trabalhar para mim, pode trabalhar para você, pode trabalhar para a TV, pode trabalhar para quem ele quiser, com a carteira assinada. E sempre que eu precisar do Léo, eu chamo ele. Léo, vem, vamos lá, vai ter evento, vamos. Entendeu? Isso é o contrato intermitente. Como é que fica na Mas carteira? é muito difícil eu, por exemplo, trabalho nesse ramo há muitos anos, é muito complicado a gente fazer esse tipo de contrato. Né? Exatamente. É complicado e não é. O que acontece? É interessante porque, vamos supor, Léo, eu vou te pagar, eu tenho que te pagar a hora de um cozinheiro Quanto? Fala aí. comum. Quem sabe eu vou lá Não, fazer um peraí. jantar. Peraí. Léo vai ser pai, tá precisando fazer muitos bicos. Muitos bicos, muitos diga aí. Enfim, vamos lá. Olha só, quando eu te chamo para trabalhar, eu vou te pagar por hora. E nessas horas já vão estar embutido o seu fundo de garantia, já vai estar embutido o seu 13º, suas férias. Então, a sua hora, eu já estou te pagando tudo. Isso é legal para o empregador, porque no final do ano não tem 13º, não tem férias, ele já está te pagando tudo. Mas para o empregado também, porque eu estou recebendo o que é justo, né? Tá lá dentro, Exatamente. E você pode ter vários registros. Lembrando, precisa ter registro na carteira e precisa ter contrato. Não é assim, vem. Vem. Não.
Precisa ser tudo burocrático. Então, se, por exemplo, é fim de semana, tem como eu dizer isso? Aos fins de semana eu vou lá, carimbo e falo que você está trabalhando para mim. Não. Não. Não, exatamente. Precisa ter registro e o contrato. E aí nós vamos calcular. O Léo trabalhou tantas horas aqui para o buffet, vamos lá já colocar 13º, férias, FGTS. Nós vamos te pagar todos os seus direitos trabalhistas. Do mês. Exatamente. Existe um período que caracteriza, por exemplo, um vínculo empregatício, não? Então, geralmente, esses trabalhos que nós estamos falando, por exemplo, o intermitente, eles são trabalhos esporádicos. Não dá pra você colocar alguém todos os dias trabalhando e falar que é intermitente. Porque daí não é mais, né? Tem muita empresa que usa de má fé. Exatamente. Entendeu? É isso que eu tô Que dizendo, intermitente. Não. Você trabalha esporadicamente, não são todos os dias. Certo? Tá, boa. Entendi. O Entendeu? que mais? O último, não menos importante, que é o trabalho com data certa, né? O que é esse trabalho com data certa? Você tem data para entrar e data para sair. Que é determinado. Exato. Vou lá. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou empreiteira e eu tenho uma obra. A minha obra vai durar exatamente 2 anos. Como é que eu vou fazer? Eu vou contratar alguém por prazo indeterminado, vou ter que pagar aviso prévio indenizado, multa dos 40%, vou ter que fazer aquela... Não! Você vai contratar por tempo determinado. Então, você tem um início, pode entrar no trabalho naquela data e vai sair naquela data. Então, e no máximo 2 anos. Isso que eu ia perguntar, se tem tempo. No máximo 2 anos. Vocês conseguem perceber que cada um tem uma peculiaridade diferente? Sim, sem dúvida. Cada um serve para um tipo de demanda. Lembrando, não é a bel prazer. Então, assim, eu acho que eu quero contratar. Não. A lei, ela traz prerrogativas. Então, assim, nesse contrato com data certa, né, com prazo determinado, tem as hipóteses legais que eles podem ser feitos. Exemplo, essa obra, a demanda. Então, tem que ser justificado. Eu já peguei muitos casos no escritório em que tinham contratos lá e a empresa não justificava por quê que ela estava contratando por tempo determinado. Aí é que está o X da questão. O contrato perde a natureza de prazo determinado e vira um contrato comum. Legal, vira um contrato de CLT mesmo. Exatamente. Para o trabalhador é ótimo. Agora, para a empresa, que de fato acaba perdendo financeiramente. Exato, porque daí se ele passou dos 2 anos já não é mais. Exatamente. Você já tem que contratar, já tem o vínculo. Exatamente. Então são vários detalhezinhos, consulte os advogados. Isso tá? é bom, hein? Consulte um advogado interessante, tanto o empregador quanto o trabalhador, para se orientar. Será que isso aqui é um trabalho temporário mesmo? Será que a empresa está escolhendo o contrato certo? O que será que está acontecendo? Será que está tudo redondinho? Todos os requisitos preenchidos? Boa. Tem perguntinha de WhatsApp para você. Oba. Vamos lá. Do Diego. Boa tarde, doutora Abiléu. O contrato de trabalho temporário regido somente pelo CLT ou pode ser outros tipos de contratos, como PJ? Eles têm benefícios previdenciários? E aí, se ele emite lota, se ele é um PJ, como é que funciona? Vamos lá. Diego, né? Vamos responder a pergunta do Diego. Lembrando, esses contratos que nós estamos falando são contratos para pessoas físicas. CLT rege trabalhadores, pessoas físicas. Então, a partir do momento que você tem um CNPJ, a legislação é outra, certo? Você não é mais regulado pela CLT. Então, nós vamos seguir o Código Civil, nós vamos seguir outros tipos de legislações. Como se fosse uma prestação de serviço daí, Exatamente. né? O autônomo, a prestação de serviço de uma PJ é outro caso. Isso aqui que nós estamos falando é para a pessoa física que tem uma carteira de trabalho. Certo? E sim, tem os benefícios previdenciários, sim. Recolhe INSS, todos os direitos são pagos. O que nós temos é alguma redução de encargo. Aviso prévio, multa dos 40% do fundo de garantia, mas como um contrato comum. Comum. E quando a pessoa é PJ e vai fazer esse tipo de contrato, é bom ela já calcular isso na cabeça dela em cima do trabalho, para ela não sair perdendo, vamos dizer assim? Sem dúvida, né? É uma pergunta muito importante. Léo, você já fez alguma prestação de serviço assim, que você teve que fazer algum... Eu faço hoje. Hoje eu tô aqui. Aí, gente, fica a dica. Eu faço há muitos anos já, PJ. E você calcula, né? Calculo sempre, Calcula sim. Quanto que você gasta com a mão de obra, com material, com o local, enfim. Com tudo, com você tem que calcular tudo. 13º, que você não recebe, férias, mas tudo você tem que calcular durante o ano. Então, a PJ é um pouco diferenciado da pessoa física. E tem que tomar cuidado também se não for uma prestação de serviço frequente, que acaba virando um vínculo. Adorei. Boa. Muito bom.
é atenção, né? Exatamente. Quando eu sou chamado para algum trabalho, eu tenho que saber exatamente o que eu vou fazer, quanto tempo eu vou fazer, o que eu vou ganhar, o meu dever, o meu direito, o que né? você está disposto. Exatamente. Isso é muito importante, que está disposto, né? Porque às vezes você está ali desesperado, aceita qualquer coisa e depois no final você acaba se prejudicando. Exatamente. Então, eu acredito que seja uma conveniência da empresa e uma escolha do trabalhador. Eu vou tentar aquele emprego, eu vou dar o melhor de mim, eu vou mostrar o meu trabalho e vou ser reconhecido. Acho que é assim que nós temos que pensar. Boa. Para não deixar escapar essa oportunidade única. Verdade. Muito Pra bom, início, doutora. O início, de repente, de um trabalho bom para 2024, não é? Obrigada por hoje, Amandinha. Muito de nada, muito Apareça obrigada. mais, Amanda. Apareça mais, seja mais. bem-vinda. Me convidem Tá novamente, bom. que eu estarei aqui. Você de casa, se ficou com alguma dúvida, aproveita, entra no Instagram, @advamandacaputo. Ótimo Natal pra você. Igualmente, Obrigado. gente. Até ano que vem, se Deus Até ano que quiser. vem, se A Deus advogada quiser. tá natalina. Então, já tá no clima, porque já estamos na semana do Natal, não Deixei é? o pretinho pra hoje vir natalino pra ver vocês. Tá certo. Muito bom Obrigada, vê-los. viu? Valeu, viu? Um beijo. Muito Coisa obrigado. linda. Muito obrigado.